Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que eu assistindo esse meu vídeo. Eu sou o Alex, só que probleminha no som aqui, tá, pessoal? Espera aí que eu vou pegar o equipamento do som aqui, que eu deixei ele por microfone, e aí o som tá saindo um pouquinho estourado aí. Espera aí. Aí, pessoal, não sei como é que tá o som. Então, bom dia. Muito bem-vindo, você que chegou aí. Agora tá normal. Aí, tá normal. Então tá. Só acho que já voltou ao normal, tá bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe nessa semana. Começa hoje, segunda-feira. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Hoje, aqui mais um programa Palavra Viva, que é o programa da exposição da Palavra de Deus. Hoje eu quero fazer a exposição de um texto que não está na sequência dos nossos estudos de Hebreus, mas ele está no Evangelho de Mateus, que eu quero trazer algumas advertências, tá? E propor que, se isso chegar a algum líder ou alguns líderes da igreja, ou para você mesmo que é membro, poder entender como é que Jesus trata a questão de lideranças dentro de igreja, comparando como ele tratou, né? Não como ele trata hoje as lideranças de igreja. Quero falar da advertência que Jesus traz aos fariseus e aos mestres da lei, para que sirva como padrão para que alguns líderes nas igrejas hoje não cometam alguns erros absurdos que os fariseus cometiam, os mestres da lei que sentavam na cadeira de Moisés. Então hoje nós vamos estar lendo o capítulo 23 do livro de Mateus, tá? Como uma advertência para aqueles que acham que tem exclusividade na palavra de Deus, e muitos que sentou, nem diz aí, né? Na cadeira dos 13 discípulos, né? Que são os 12 apóstolos, mais Paulo que nasceu depois. Então são 13. Paulo que veio depois. Então muitos pastores, líderes, anciões, mestres, diáconos, diaconismo, evangelistas, missionários, se assentaram na cadeira dos discípulos e tomaram posse dele, e muitos não querem mais ensinar que todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais, independente do ministério que você opera ou faz dentro da igreja de Deus. O evangelismo e o falar da palavra de Deus, ele é uma ordenança para todos. Porque quando Jesus proferiu as palavras em Mateus 28, 19, ele estava diante de uma multidão de quase 500 pessoas, 500 testemunhas. E ele mandou que esses fossem ao mundo. Ele não falou só para os 12 discípulos. Ele falou para os 500 daquela multidão. Ele comissionou os 500, e esses 500 para comissionar, ir ao mundo comissionando e fazendo mais discípulos, ensinando as pessoas a guardarem a palavra de Jesus, ensinando elas a palavra de Jesus. Então, ensinar, ler a Bíblia com as pessoas, isso
não é uma obrigação e não é uma exclusividade de pastores, presbíteros e mestres. Isso aí é obrigação de todo cristão. Sentir vontade no coração, se ajuntar com qualquer irmão, em qualquer dia, em qualquer época, numa mesa, e lerem a palavra de Deus uns com os outros, cada um lendo um versículo ou um capítulo, para que os irmãos aprendam a viver em comunhão com a leitura da palavra, que esse é meu programa Palavra Viva, e o nome do canal, né, é Palavra do Avivamento, que era o que acontecia após a Reforma Protestante, onde cada família tinha uma Bíblia, e ali, nos dias que não tinham culto, as famílias em volta, que não tinham uma tradução da Bíblia, se ajuntavam com aqueles irmãos todos os dias e faziam uma leitura expositiva da palavra de Deus, sem a necessidade de pastores, anciões, mestres, diáconos, diaconisa, evangelistas, missionários. Hoje, dentro da igreja, há uma loucura, uma confusão. E por isso que a igreja está desse jeito. Parece que os crentes, eu vejo isso dentro das igrejas, os próprios crentes se tornaram agentes secretos para vigiar a vida dos outros, para saber se alguém dentro da igreja está lendo a Bíblia em casa, sem a presença de um diácono, de um presbítero, de um ancião ou de um pastor. E já há muito tempo eu venho sofrendo esse tipo de coisa e perseguição. Várias igrejas que eu passei, tem irmãos que acreditam, tem líderes e pastores, acredita piamente que o irmão comum da igreja, ele não pode se unir com outro irmão num propósito deles lerem a palavra de Deus sem a necessidade de um pastor, de um líder ou de um missionário. Eu não sei de onde é que eles tiraram essa ideia absurda. Claro que isso não se constitui a igreja organizada e a igreja visível, porque a igreja visível é quando todos se reúnem. Mas não existe na Bíblia, Jesus não proibiu, os discípulos, os apóstolos, não proibiu ninguém de se ajuntar para fazer leitura da Bíblia. Não para ensinar doutrinas, não para determinar doutrinas, não para ficar determinando o que pode ou o que não pode, mas é para ler a palavra de Deus, expositiva de Gênesis e Apocalipse. Isso perdeu dentro das igrejas, porque pastores e profetas aí se assentaram nas cadeiras dos discípulos e tomaram posse da palavra e criaram doutrinas que não existem. A gente vai ver isso como já na época de Jesus condenou as pessoas que faziam isso. A palavra de Deus não pode mais ser lida por irmãos. Eles se juntar um na casa do outro, quem sentir vontade de ler a Bíblia, fazer uma exposição da leitura da palavra de Deus. Não é fazer culto. Não é fazer culto público, não é que nem um culto na igreja, mas é ler a palavra de Deus. As igrejas não incentivam os irmãos a buscarem outros irmãos que moram perto, né? Não, porque morar longe é meio complicado, né? Você sair da sua casa para estar indo para outro canto, porque muitas vezes é assim. Ou quem quiser fazer, que o faça. Fazerem um propósito de lerem a palavra de Deus junto. Ou famílias que moram perto, os irmãos, irmãs, pais, filhos, avós, tios. Acabou isso dentro da igreja. Tomaram a cadeira aí dos discípulos e pegaram para si e quase que virtualmente, né, não oficialmente, proíbem a leitura da palavra de Deus. Eu pego irmãos de igrejas que ficam vigiando a vida do outro para ver se o irmão está se reunindo com o seu vizinho ou com seus próprios parentes e está lendo a Bíblia de Deus, porque o conceito que ele aprendeu dentro dessa igreja que está apostatando cada vez mais, está na UTI, é que as pessoas não podem ler a Bíblia. Os irmãos não podem ler a Bíblia por conta própria.
tem que ficar comendo do prato que o pastor dá, o líder dá todo domingo na igreja ou algum dia durante a semana, a reunião. Isso é um completo absurdo que eu tenho visto nesses nossos dias. Dito isso, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz, maravilhosa, uma palavra tremenda, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso e a tua palavra é firme e dura para sempre. Senhor Deus, abençoa, Senhor, esse estudo agora, Senhor, essa leitura expositiva da Bíblia, do versículo 23 de Mateus, que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor está dizendo nesse texto, aquilo que o Senhor disse aos fariseus e mestres da lei, que o Senhor possa nos ajudar a entender e compreender essas verdades que o Senhor disse aos fariseus, para que a gente não venha cometer os mesmos erros como pastores e profetas e líderes do nosso tempo está cometendo esse erro hoje. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a tua igreja a acordar. Ajuda os pastores e líderes, anciões e mestres a criar programas e incentivar a leitura diária da palavra de Deus dentro do lar e das famílias, algo que foi perdido na época dos puritanos, na época dos reformados. Ó Senhor, a tua palavra está disponível em mais de 180 idiomas no mundo inteiro. Mas mestres, pastores, anciões, prenderam a hermenêutica, a exegese, somente a eles. E muitos se colocam como únicos que podem ler, interpretar e falar a palavra de Deus e ler a Bíblia. Muitos estão fazendo isso, ó Pai. E não aceita que os seus filhos leiam a palavra de Deus por conta própria, por si mesmos. Colocando impedimento, barreiras. Pessoas que ficam vigiando a vida dos outros. Ó Senhor, tem misericórdia dessas vidas, ó Pai. Muitas dessas pessoas, Senhor, tomaram posse das cadeiras dos discípulos. Como o Senhor disse aos fariseus. Eles não levam a palavra, eles não leem a palavra, eles não compartilham a palavra com ninguém, vivem as suas vidas para si mesmos. E ainda ficam proibindo aqueles que têm desejo no coração de ler e compartilhar a palavra uns com os outros. Tomaram posse da cadeira do discípulo, ele mesmo não evangelizam, não ensinam, e ainda assim detém e segura aqueles que querem fazê-lo. Colocando mentira, inventando mentiras, doutrina de homens que não existe na palavra de Deus, leis que não existem na palavra de Deus, proibições inventadas por eles mesmos. Eles mesmos não entram e não querem deixar ninguém entrar. Senhor, tenha misericórdia dessas vidas. Acorda o teu povo, acorda a tua igreja para que ela entenda a necessidade de que a igreja precisa se fortalecer, precisa de um avivamento. Esse avivamento só vai vir pela leitura e a exposição bíblica da palavra de Deus. Sem a exposição bíblica, não haverá avivamento nesse país. Não haverá arrependimento de pecado desse povo que se diz ser evangélico, que se diz ser cristão. Muitos reformados, muitos pentecostais, neopentecostais, mas que estão como cego, tateando no escuro. E já vivem uma vida mundana, misturando a palavra de Deus com conceitos, ensinos, teologias, autoajuda mundano, mas não fazem a exposição da palavra de Deus para os homens, para que eles vejam por si próprios Jesus Cristo através da revelação da palavra e tenham comunhão com Cristo. Senhor, tenha misericórdia da sua igreja, ajuda a sua igreja a despertar, perdoa a sua igreja, limpa a sua igreja desse lixo, ajuda a sua igreja a acordar. Ajude, Senhor, a tua igreja a acordar, a despertar para essa realidade, ó Pai querido, Pai amado. Abençoe a tua igreja, Senhor, ajuda a tua igreja, Pai amado, Pai querido, a estar tendo esse entendimento verdadeiro a respeito da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que essa palavra que vai ser lida agora, essa palavra chegue nos corações, que seja recebido como palavra de Deus. Que o Senhor use
a minha vida como ferramenta, ó Pai, para ler essa palavra, expor a palavra, e que essa palavra seja aceita porque ela é do Senhor. Ela é do Senhor Jesus Cristo, não é minha palavra, mas é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para nos lavar e nos purificar de nossos pecados. Então, Senhor, as pessoas que estão no leito dos hospitais, que estão passando por problemas, dificuldades, ansiedades, depressão, que estão tentando a não ter mais existência nessa terra, talvez de uma atitude extrema. Entra nessas vidas, ó Pai. Entra nessas mentes e corações e coloca o discernimento, o entendimento da verdade através da exposição da leitura da Tua palavra, Pai. Entra nesses corações. Que eles possam ouvir e entender e compreender e serem salvos, se convertendo do mau caminho. Perdoa o pecado dessas pessoas. Pessoas que estão nos hospitais, desenganadas por médicos, que não têm nenhuma esperança nessa vida. Mas o Senhor é a esperança viva, porque o Senhor ressuscitou. E assim nós também, aqueles que creem, também seremos ressuscitados para a salvação, para a glória de Deus. Ajuda, Senhor, o teu povo a entender isso. Para a glória e louvor do nome de Jesus. Conforta todos os corações. Abençoa todas as igrejas em Calumbi, Serra Talhada, Pernambuco, no Brasil e nos 4 cantos dessa terra, Senhor. Ajuda, ó Pai, o teu povo. Ajuda a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Nesse dia que se chama hoje, para ter um verdadeiro avivamento pela leitura da tua palavra, Pai. Porque a tua palavra é viva e eficaz. E é através da leitura dela que virá o verdadeiro avivamento. Então, Senhor, coloca nos corações das igrejas, mestres e líderes, incentivar, compartilhar e mandar e pedir que a tua igreja, todos os membros comecem uma leitura sistemática da Bíblia, uma leitura de Gênesis e Apocalipse, sem interrupção. E depois que terminar de ler, voltar e começar a ler de novo, até os irmãos conseguirem ver Cristo através da palavra e nessa comunhão com Cristo, eles ser cheios de todo tipo de bondade, benignidade, compaixão, mansidão, domínio próprio. Tudo aquilo que é apropriado ao homem que está cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito usa a palavra como ferramenta na vida do homem para o afiar, para o preparar para o viver neste mundo. Faça isso, ó Deus, para que haja transformação e verdadeiro avivamento dentro das suas igrejas, nesse país todo, todas as igrejas. Em nome de Jesus, amém e amém. Você que vai assistir pelo YouTube, muito obrigado. Você que ficou aí até agora, continue. Agora nós vamos para a leitura da palavra. Dê o joinha, dê o like. Não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa estar sempre recebendo o conteúdo que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Tá? Então, fique comigo aí. Deixe um comentário, ou no YouTube ou no Facebook, que assim na próxima vez eu posso estar orando por vocês. Tá bom? Então, vamos para a nossa leitura expositiva do Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Está aqui do lado, acompanha comigo. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Eles dizem, né? Eles falam o que deve ser feito, mas eles mesmos não praticam e não fazem. É isso que Jesus está dizendo. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Tá vendo? Eles criavam leis, regras, costumes, pesado, e colocavam sobre os homens. Mas eles mesmos
não tomava para si essas regras e esses fardos que eles colocavam sobre as pessoas simples e comuns, aos irmãos. Eles não queriam, nem com o dedo eles queriam pegar esses fardos para si. Eles colocavam sobre os outros, para cumprir e fazer, mas eles mesmos não faziam. Assim também há uma hipocrisia dentro das igrejas hoje. Não todos, mas alguns mestres, pastores e líderes, e até irmãos, ficam inventando regras, ficam contando testemunhos sem sentido, coisa que não vai mudar e não vai fazer a menor diferença na vida dos outros, achando que todo mundo tem que ser igual a ele e fazer a mesma coisa que ele faz. Costumes e regras, né, bobocas, que não servem para nada. Mas muitos deles acham que todo mundo tem que seguir e ser igual a eles. Fardam pesado coloca sobre a vida dos outros. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios aqui, pessoal, caixinhas que continha dentro pedacinhos da lei da Torá, versículos, falas da Torá, da lei. Eles faziam a caixinha e amarravam essas caixinhas no braço para dizer que eles guardavam a lei e seguiam a lei de Moisés. Tá? A fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas de suas capas. Capítulo 6. Eu vou mudar a versão aqui para a versão NVT. Peraí, no 6, né? Eles gostam, os fariseus gostam, e até hoje ainda, tá? Muitos aí dentro das igrejas, muitos líderes, muitos missionários, né? Gente que se acham importantes. Muitos gostam de se assentar à cadeira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas, né? Nos primeiros lugares. A cadeira atrás do púlpito, atrás do pregador, cadeiras separadas, né? Eles gostam de estar ali, muitos desses, né? Lugares de honra. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de serem chamados rabis, mestre, serem bajulados, né? Pastor. Tem pastores que têm orgulho de quando escuta pastor, missionário. Tem gente que sabe, nossa, que se não for chamado de pastor, pronto, acabou o mundo para ele. Se não for chamado de missionário ou missionária, pronto, acabou o mundo para ele. Acabou-se. Nossa, é um sacrilégio não chamar eles pelos seus nomes, né? Dentro das igrejas, né? Por aquilo que os qualifica, a sua qualificação, né? Tem que ser chamado. Nossa, eles adoram, né? Essa palavra é doce aos ouvidos deles, né? Buscando honras para si mesmo. Em vez de honrarem a palavra de Deus, em vez de dar preeminência à exposição da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ensinar os irmãos a honrarem a Bíblia, amarem a Bíblia e buscarem a Bíblia, não. Eles ficam buscando honras para si mesmo, reconhecimento para si mesmo. Não deixe que pessoa alguma o chame de rabi, Jesus está dizendo, né? Para as pessoas. Não deixe que ninguém fique chamando vocês de mestre. Porque rabi aqui é aramaico, né? Então, a tradução de aramaico é mestre. Pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, como papai, né? Que nem o pessoal da igreja romana, né? Padre, pai e, né? Papai. Pois somente Deus no céu é o seu pai. Não deixe que pessoa alguma o chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, que é o Cristo, que é ele mesmo. Os mais importantes entre vocês devem ser servos dos outros. Então, na igreja de Cristo, no reino de Deus, o mais importante deve ser o servo. É aquele que serve.
e não aquele que é servido. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então, a questão da humildade dentro da igreja é muito importante. A humildade no povo de Israel é muito importante. Jesus está falando que maior é aquele que serve e não aquele que é servido. E Jesus deu exemplo, porque lá no Evangelho de João, já no final do Evangelho de João, ele, sendo mestre e senhor, pegou uma bacia, uma toalha e lavou os pés dos discípulos, confirmando isso aqui. Porque aquele que é o mais humilde, aquele que serve, é o mais importante. E Deus, que era considerado o mais importante de tudo, e é de fato o mais importante, porque ele é quem criou todas as coisas a partir do nada, toda a criação, quer nos céus, quer na terra, foi tudo por intermédio de Deus através de Cristo Jesus. Ele é o mais importante. E ele, sendo o mais importante, sendo o rei, sendo o senhor absoluto de tudo, podia condenar e mandar todo mundo para o inferno, que seria plenamente justo. Porque não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma só se fizeram inúteis. Mas Deus, em Filipenses fala, né? Mas Jesus, sendo o próprio Deus, não usurpou tomar o lugar de Deus. Antes humilhou-se a si mesmo e se fez servo. E servo, e foi filho obediente, e obediente até a cruz. Que o próprio Pai tinha preparado a cruz para que ele morresse na cruz. Maldito de Deus, todo aquele que ficou pendurado no madeiro. Então, aquele que era o mais honrado, o mais lindo, o mais belo, o mais absoluto, morreu com um bando de gente inútil. Então, Jesus é o máximo da humildade aqui na Terra. Eita, caiu um pelo aqui no meu olho. Então, Jesus é o mais humilde de todos. E ele, como foi humilhado, ele foi exaltado à destra de Deus e colocado como juiz de vivos e de mortos, e que julgará todo o universo. Julgará os anjos, os homens e todos. Por quê? Pois os que se exaltam serão humilhados, e que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera? Agora ele vai falar sobre um julgamento que virá sobre esses mestres que ficam se exaltando. E não se engane que nos nossos dias a igreja parece, esses mestres parecem estar por cima. Estão se exaltando dentro das igrejas. Estão impedindo. Missionários e pessoas se assentaram nas cadeiras do discípulo e não evangelizam, não falam da palavra de Deus, não fazem discipulado, não ensinam a palavra de Deus, não leem a palavra de Deus, não buscam os irmãos para ler a palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus e ler junto com eles, e até impede que irmãos simples que não tem cargo nenhum na igreja façam isso até nas suas casas e até com os irmãos e seus vizinhos. Olha o que Deus está dizendo que veio sobre eles e nós precisamos estar alerta, porque é o mesmo Jesus, tá? Não se engane, de Deus ninguém zomba. Que aflição os espera, pastores e profetas dessa geração, e mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Então fecha a porta do céu na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Tá vendo? Que aflição os espera, mestre da lei e fariseu, hipócrita. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonestas e, depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações de súplica. Por causa disso, serão duramente castigados. O castigo é iminente. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseu, hipócritas. Atravessam terra e mar para converter alguém. E depois de o tornarem um filho, para a terra e o mar para converter alguém. E depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês.
Que aflição os espera. Talvez na sua Bíblia aí está escrito ai, tá? Na versão que você está lendo. Eu estou vendo na versão NVT. Que aflição os espera, guia cego. Vocês dizem não haver importância se alguém jurar pelo templo de Deus. Mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolo cego. O que é mais importante? O ouro ou o templo? O que torna o ouro sagrado? Ou o ouro... O que é mais importante? O ouro ou o templo? Que torna o ouro sagrado. Então, o templo é que torna o ouro sagrado, não o ouro torna o templo sagrado. Dizem também não haver importância se alguém jurar pelo altar, mas se jurar pela oferta sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cego. O que é mais importante? A oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Tá vendo? O mais importante é o altar. Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se assenta no trono. Né? Então, Jesus, pare com essa hipocrisia. Vocês estão preocupados por fazer juramento e por coisas terrenas que não está de acordo com a verdade e a realidade dos fatos. Vocês dão mais honra às coisas na terra do que às coisas de Deus. Jura pela comida que vai ser ofertada, que são coisas. Diz que se jurar pela comida, vale. Agora, se jurar pelo altar ou pelo templo, isso não vale nada. Aí eu estou dizendo, o que é mais importante? Aquilo que torna essas comidas sagradas diante de Deus, ou a própria comida em si, que vem contaminada de fora e é consagrada pelo templo, pelo altar. Então Jesus está chamando a atenção dos fariseus, que eles estão dedicando honra às coisas que não devem ter honra. E dentro da igreja hoje está acontecendo a mesma coisa. Eles querem dar honra a dízimo, a oferta, a vida financeira, não a pessoa, não a dignidade da pessoa, a transformação da pessoa na vida de um ser humano, fazendo ele filho do reino, fazendo eles serem filhos verdadeiros de Deus pela lavagem da leitura da palavra. Não. Em cima dos púlpitos, a preocupação deles é muitos, né? Não todas as igrejas. A preocupação é dízimos e ofertas. E outros é cumprir rituais e costumes dentro das igrejas. Tá? É isso. Ficar acreditando em teologia da libertação, em teologia em teologia da prosperidade, outros presos em culto, em doutrinas de cultos carnais fechados dentro dos seus próprios templos. Fechado num conhecimento de teologias freudianas, teologias de grandes escritores europeus, que não fez nada por aquele povo, porque todos lá na Europa estão perdidos, através de C.S. Lewis, de tantos outros escritores, que não fez nada na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá o povo todo derrotado, uma miséria na Europa. A Europa vive uma vida de miséria a respeito de Cristo. Em cima de hipóteses de pregação, de ensinamento, através de palestras de autoajudas, misturando a palavra de Deus com palestras de autoajudas, psicologia humana, filosofia humana, Aristóteles, Cícero, Platão, tantos outros aí, misturando a palavra de Deus. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseu e hipócrita. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei. Misericórdia, justiça, vida justa, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas.
mas sem descuidar das demais importantes. Quer dizer, dão importância para coisa que não tem importância. Guias de cegos, 24. Guias de cego, coam a água para não engolir um mosquito, mas engole um camelo. Tá vendo? Coam a água para não engolir um mosquito, mas engole um camelo. Querem coar a água na vida dos outros, peneirando, cuidando, limpando, falando da vida um do outro. Colocam as coisas que não está na lei, como dar dízimo e oferta, coentro e coisas que são preceitos humanos, são regras humanas. Eles ficam cuidando na vida dos outros, coando para que ninguém descumpra isso ou aquilo outro. Ficam, sabe, peneirando as pessoas, coando as pessoas para ver se passa pelo menos um mosquito ali para eles ficarem apontando e acusando. Mas eles mesmos, na sua vida, engolem mosquitos. Muitos pastores e líderes missionários que ficam pregando, ficam em cima do púlpito ou estão dentro de igreja, cuidando da vida dos outros, ou cuidando falsamente, né? Porque hoje em dia nem isso fazem, né? Mas eles não cuidam da vida deles mesmos, deixam passar prostituição, avareza, ganância, discórdia, contenda, desavença. Famílias, pastor separa de um, casa com outra, casa com um, casa com outro, e virou essa anarquia dentro da igreja. Mas na vida dos irmãos simplinhos, eles coam um mosquito. E na vida deles mesmos, eles deixam passar um camelo. Que aflições os espera, mestre da lei, fariseu, hipócrita. Tenham cuidado de limpar. Tem o cuidado de limpar, né? Eles têm o cuidado, né? Eles ficam limpando a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior deles está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Pessoas que não têm domínio próprio, né? Fariseus cegos. Lavem primeiro o interior do copo e do prato. Aqui Jesus está usando isso como uma figura de linguagem deles mesmos, a vida deles. E o exterior também ficará limpo. Fazer a limpagem pela limpar o corpo, limpar a vida através da lavagem da palavra. Está lá em Efésios. Que o Senhor lava a sua igreja através da palavra. Vamos ver isso rapidinho aqui. Show. Só ligar um negócio. Efésios 5. Quando Jesus... obrigado por você que deu aí o joinha, o like. Se você quiser você quiser deixar um comentário, deixa um comentário aí que eu coloco aqui para aparecer o seu comentário. Um pedido de oração, que eu vou orar por você no final, ou no próximo apresentação. Ó, maridos, está falando sobre relacionamento marido e mulher, Jesus vai falar de como ele lava a sua igreja. Maridos, que cada um de vocês ame sua própria esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Tá vendo? É pela palavra. Então,
É assim que o homem de Deus é limpo. E é assim que o fariseu, e é assim que os discípulos de hoje, os profetas, devem lavar a si mesmo pela leitura da palavra de Gênesis e Apocalipse, lavar o seu interior, se enchendo da palavra de Deus e levando a igreja também a ser lavada pela palavra, pela exposição da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, numa leitura expositiva da palavra de Deus. Tá? Leitura expositiva. Não só pregação expositiva, leitura expositiva. Então é assim que Jesus limpa. E é isso que ele está falando para os fariseus que eles devem fazer. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseu e hipócrita. São como túmulos pintados de branco. Bonitos por fora. Bem ornamentado, cuidado. Hoje não se pinta, né? Hoje se põe pedra de mármore, azulejo, fica muito bonito, né? Túmulos pintados de branco. Bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos. Na aparência, dentro da igreja, mestres, leis, mestres, né? Pastores, missionários, anciões, muitos aí. Na igreja, ele é a coisa mais linda que existe na face da terra. O cara vem impecável para a igreja, gravata, paletó, calça, sapato brilhando, perfeito, cabelo bem feito, barba tirada, né, no caso de anciões. A coisa mais linda, mas por dentro, todo cheio de imundícia. Por fora parece justo, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e de maldade. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseu, hipócrita. Constrói túmulos para os profetas, e feita os seus monumentos do justo. Enfeita os monumentos do justo. E depois dizem, se estivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles no derramamento do sangue dos profetas, que eles mataram os profetas. Eles são filhos desses que mataram o profeta. Ao dizer isso, porém, testemunho contra si mesmo, que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Aí Jesus fala, vão e termine o que os seus antepassados começaram. Porque Jesus já sabe. Jesus faz essa fala dura aqui. E é fala dura, tá? Jesus não estava como um monge tibetano, lá e falando com toda delicadeza. Porque hoje, dentro das igrejas, os pastores acostumaram tão mal os membros das igrejas que não tem disciplina, não tem doutrina, não tem nada. Cada um vive do jeito que quer, vive conforme o mundo, cheio de picuinha, cheio de não me toque, sabe? É uma fofura, ninguém pode falar com um tom um pouquinho mais alto, ninguém pode chamar a atenção do irmão, ninguém pode falar para o irmão que isso não é certo, que isso não é correto, que o irmão ele já fica todo ansioso, começa a passar mal, tem que procurar um psiquiatra, tem um psicólogo, porque o irmão falou, porque o irmão disse, porque chamou a atenção dele, ou porque o pastor fez uma pregação e a pregação falou com ele, o pastor nem sabe o que falou, mas falou com ele, e ele fica chateado com aquele pregador. É um mimimi terrível. As igrejas hoje estão repletas de gente mimizenta. Tá? É uma sensibilidade terrível. É um não me toque. Sabe? A palavra de Deus diz que os irmãos têm que admoestar uns aos outros. Os irmãos têm que chamar a atenção uns aos outros nos dias que se chama hoje, para o aperfeiçoamento da igreja. Mas isso foi proibido dentro das igrejas. Os irmãos não podem falar nada do que ele vê no outro irmão que está fazendo alguma coisa que não é de acordo com a palavra, ou está vivendo uma vida errada que não é de acordo. Não pode. O pastor não fala, sentou na cadeira dos discípulos, dos apóstolos, o pastor sentou lá, ele não fala, ele não ensina, ele não discipula, ele não corrige, ele não ensina, sabe? Ele não admoesta, e também não quer que ninguém faça. Porque se alguém fizer, vai ficar patente e amostra que ele mesmo, que é autoridade para fazer, não faz nada. Ele não faz e não deixa ninguém fazer e não quer que ninguém faça. Quando a palavra de Deus diz que tem que ser feito, não importa
admoestar um ao outro é o mandamento de Cristo, que não é exclusividade e obrigação do pastor, do ancião, do profeta, do mestre, do diácono, da diaconisa, do evangelista, do missionário, quem quer que seja dentro da igreja. Quem quer que seja, do presbítero, quem quer que seja, do padre, do papa, é obrigação de todos. Quando vê vida errada, atitudes e ações erradas, ir lá e conversar com o irmão, em amor, misericórdia, lógico, pessoalmente, só com ele, em casa, sozinho. Que nem Jesus disse, se o irmão pecar contra você, ou se cometer algum pecado, vai lá e chama, aguie ele, chama a atenção dele, você e ele. Caso ele não queira escutar e não se arrepender do seu erro, chame mais 2 irmãos da igreja, da eclésia, converse com ele. Caso ele não queira, chame os presbíteros, os pastores, fale com ele. E mesmo assim ele não aceitar, 4 vezes, leve para a igreja e expulse ele da igreja. É assim que tem que ser feito. As coisas de Deus têm que ser feitas de acordo com aquilo que Jesus ensina. Não é de acordo com aquilo que eu penso, da minha imaginação, da minha cabeça e da sensibilidade do povo. O povo está sensível. Você não pode falar porque a pessoa vai ficar. Quando você for pregar, quando você for falar da palavra, você faça que nem o mestre tibetano. E fale calmamente, com a delicadeza, porque o irmão não pode, ele não pode entender que ele está sendo constrangido. Sabe, você tem que falar com ele de uma forma que ele não perceba que ele está sendo chamado a atenção. Para lá com isso, é conversa de Satanás e do diabo. Serpente. Vão e terminem o que os seus antepassados começaram, que é o quê? Vão matar Jesus. Os capítulos para frente aqui, até chegar no Mateus 26, 27, 28, nós estamos no capítulo 23, vão matar Jesus. Aí Jesus está dizendo, vão e terminem o que seus antepassados começaram. Que era o quê? Jesus como profeta e rei deles mesmos e Senhor, eles iam fazer planos, já estavam bolando planos. Caifás e Anás e os fariseus já estavam perseguindo Jesus para achar motivo em Jesus para o condenar à morte. Jesus fala, serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns, açoitarão a outros na sinagoga, perseguindo-os de cidade em cidade. Né? Saulo perseguia de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos, de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filhos de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o altar, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre você, sobre essa geração presente. Então, sobre eles caiu. E no ano 70, né, entre o ano 65 e 70, Jerusalém foi sitiada por 3 anos por Tito, filho do imperador romano, que entrou lá, depois de 3 anos de cerco, de sitiar a cidade, e a raiva foi tanto do soldado, passou 3 anos ali, que desbagaçou, matou mulher, criança, idoso, velho, destruiu o templo, tacaram fogo em tudo e ficou só o muro só do templo. Estão até hoje lá lamentando no muro, mas não lamentam pelas suas vidas. Ficam no muro lá, fazendo o que esses mesmos aí fizeram. Estão lá lamentando numa coisa, num muro velho que não tem sentido nenhum. Nem parte do templo fazia, verdadeiro. É apenas um muro velho lá. E lamentar pelas vidas deles e pela miséria que eles estão vivendo por não crer em Jesus e a Ruxa Hamashia, isso eles não fazem. Isso eles não lamentam. Por quê? Porque são filhos desses aí mesmo que sobreviveram. Agora Jesus vai falar sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas vocês não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta.
Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que me diga, bendito que vem em nome do Senhor. Então, eles nunca mais vão ver Deus e vão ter a presença de Deus até no final da grande tribulação, na segunda vinda visível de Jesus na terra, onde o próprio Deus colocará no coração da besta e do falso profeta a vontade e o desejo de destruir Jerusalém, varrer ela da face da terra e Israel da face da terra. E aí eles não terão para onde fugir. Então eles clamarão a Jesus, eles clamarão ao Messias. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí Jesus virá para os livrar e os salvar. Zacarias, lá no Zacarias 12, fala sobre isso. Então, assim é a situação que estamos vivendo. Isso é o que Jesus falou e tratou com o seu povo naquela época. Isso é uma ilustração que serve para a igreja, para o caminho perverso que as nossas lideranças das nossas igrejas hoje também estão tomando. Por quê? Porque recusam a compartilhar a palavra de Deus. Se recusam. E além de se recusarem, ainda condenam aqueles que querem compartilhar. Eles mesmos não entram, não evangelizam, não fazem nada. E impedem aqueles que querem fazer. Ai de vocês, porque o juízo virá. E o juízo está próximo. Tendo assim, eu termino aqui no nosso programa, né? Programa Palavra Viva, um programa diário, trazendo uma mensagem expositiva da palavra de Deus para que a gente possa entender qual é a vontade agradável e perfeita de Deus na vida daqueles que são filhos de Deus e para a sua igreja. Tendo como propósito o programa Palavra Viva no canal Palavra do Avivamento, tentar trazer a consciência de que todas as igrejas, mestres, líderes e anciões precisam urgentemente trabalhar para um verdadeiro avivamento dentro da igreja, mas esse avivamento só acontecerá pela exposição bíblica da palavra de Deus. Sem a exposição bíblica, não haverá avivamento dentro da igreja. João 6,63. Leiam depois, João 6,63. Vamos orar e vamos encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela sua palavra, que a sua palavra, que é viva e eficaz, que ela entre nos corações, nas mentes e nos corações e transforme essas pessoas de dentro para fora. Derrama da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor sobre essas pessoas. Ajuda essas pessoas, ajuda esses irmãos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, Pai querido. Faça com que essa palavra seja lida, entendida, para a glória de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe a vida de todos, Senhor, que estão assistindo, acompanhando essa palavra, para louvor e para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Pai amado, Pai querido, Pai bendito. Abençoa a vida de cada um que ficou aqui até agora. Abençoa essa semana. Que essa semana seja uma semana abençoada na cidade onde eu moro. Abençoa todas as igrejas, Igreja Batista, Presbiteriana, todos os pastores, missionários e líderes. Abençoa a vida de cada um deles, Senhor. Também peço pela vida do meu irmão Eliclésio, da Igreja Presbiteriana, que está em Recife, fez uma cirurgia, Senhor, no seu coração. E assim, Senhor, o Senhor concedeu a ele a bênção de ter um coração novo. Mas os seus rins pararam, está na hemodiálise. Que o Senhor entre, Senhor, na cura do meu irmão Eliclésio. Abençoa a vida dele, guarda ele, proteja ele, Senhor. Livra ele desse mal, Senhor, que está cometendo seus rins. E pode ir para outros órgãos, Senhor. Não permita que isso aconteça. Que a cura venha sobre a vida do irmão Eliclésio, lá em Recife. Abençoa a vida dele. Guarda ele, proteja ele, ó Pai amado, Pai querido. Que aqueles remédios, aqueles instrumentos, seja instrumento de bênção para ajudar ele, Senhor.
porque tudo isso é um milagre que o Senhor já deixou disponível a todos nós aqui na terra. Um transplante de coração, para que o seu servo viva e te louve e engrandeça o seu nome, Senhor, aqui na terra. Faça isso, ó Pai, na vida do nosso irmão Eliclésia. Abençoa a vida dele, para que ele possa vir te servir, te honrar aqui na terra, que ele possa ser um instrumento de levar a tua palavra, Senhor. Faça com que ele saia bem de tudo isso. E eu já agradeço e creio que o Senhor fará isso na vida dele, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai na vida de Eliclésia. Abençoa, guarda ele, protege todo mal. Abençoa todas as famílias da terra, todos os órfãos, viúvas que ainda não tomou café, que não se alimentou. Prepare para eles, Senhor, a alimentação, ó Pai. Ajude eles. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido. Derrame, Senhor, do teu amor e da tua graça e da tua misericórdia sobre a vida de cada um desses irmãos, por toda essa terra. Em nome de Jesus, nos quatro cantos desse mundo, guarde e proteja os missionários na Rússia, na China, Coreia do Norte, em Cuba, Venezuela, todos esses países socialistas na América Latina, países islâmicos. Guarda, ajude todas as igrejas que são perseguidas em todos os lugares nesse planeta Terra, nesse reino da Terra. Em nome de Jesus, guarda, os proteja, livre de todo mal. Ajuda a sua igreja a crescer e frutificar cada vez mais, através da lavagem da palavra, pela leitura da palavra, todos os dias, nas nossas casas. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda e abençoa todos os irmãos da Igreja Batista, Assembleia Madureira, Belém, Primeira Igreja Batista, todas as batistas, Calumbi, Serra Talhada, Presbiteriana, todos os irmãos, em nome de Jesus, Senhor, abençoa essas igrejas e esses irmãos. E todo aquele que ouviu essa palavra, abençoa a vida de cada um que está precisando de cura, de um milagre no hospital. As pessoas que estão nos hospitais, Senhor, precisando de um milagre, desenganado pelos médicos. Entra nessas vidas, ó Pai, com a sua palavra. Que o Senhor é a cura, o Senhor é o milagre. O Senhor pode transformar a vida dessas pessoas. Então, usa a tua igreja, Senhor, desperte ela para fazer um projeto de capelania, de visitação nos hospitais, nas escolas, nos becos, nas favelas, nas vielas, nas fazendas, nas cidades, nas praças, Senhor, nos campos, nos sítios. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra seja lida e exposta em todos os lugares, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a você que ficou comigo até agora. Deixe o seu joinha, seu like. É muito importante que você dê o like. Porque quando você dá o like, o YouTube entende que é bom, que você gostou e assim manda para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É importante que você se inscreva no canal. Embaixo aí do YouTube tem um retângulozinho aí que está na cor escura. Está escrito inscrever. Clique em cima, se inscreva. Quando você clicar em cima, vai abrir uma sequência de 3 sininhos. Vai lá e clica no primeiro sininho de cima. Quando eu postar um conteúdo, você será notificado do conteúdo, ou quando eu postar o conteúdo, ele aparecerá para você. Tá bom? E você que é meu amigo no Facebook, se você gostou, também dê um joinha aí no vídeo. Dê um joinha nessa minha live, né? Que eu faço live, depois eu baixo a gravação do Facebook e daí eu coloco essa gravação no YouTube depois. Então, quem está vendo para o YouTube está vendo uma gravação. Quem está no Facebook assistiu uma live ao vivo e depois ficou a gravação também. Então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe essa semana, abençoe sua casa, seu marido, seu filho, sua esposa, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, seus primos, suas primas, todas as pessoas que você ama está à sua volta. Também aqueles que você não ama, que são os vizinhos, que você gosta, ou que você também ama. Abençoe as suas vidas, para que a salvação do Senhor esteja sobre a sua cabeça e sobre a sua família. Então, muito obrigado, né? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam entender a palavra de Jesus Cristo, através dessa leitura expositiva da palavra dele. Então, muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e assim Ele quer.